Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o meu curso de Price Action e essa é a aula 1 do curso. Como eu falei, aula 1, deixa eu me apresentar, eu me chamo Antônio Ribeiro, sou day trade há cerca de 4 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos. Sou idealizador do canal Evolução Trader, provavelmente você está assistindo esse curso por meio do canal no YouTube. E também sou especialista em Price Action, tá ok? É a modalidade que eu utilizo para fazer minhas operações. E há muito tempo realmente eu já venho estudando Price Action, praticando e executando minhas operações por meio dessa técnica. Então o canal Evolução Trader, como eu falei, um canal no YouTube onde tem bastante conteúdo de qualidade aí para você. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, compartilhe esse canal aí com mais pessoas, compartilhe este curso com mais pessoas que você acha que seja de valia para essas pessoas e deixa um comentário pra gente aí também, o que você está achando, tá ok? Então vamos lá, quais são os objetivos deste curso? Como eu falei, é um curso de Price Action, né, de início a técnica cujo qual nós iremos discorrer no decorrer do curso é o Price Action. E essa aula basicamente se destina a tratar a respeito do que é o Price Action, basicamente. É uma aula introdutória do curso, é a primeira aula, porém eu quero discorrer aqui sobre os objetivos desse curso. Então, o que eu tenho como objetivo? Nesse curso, o que eu quero é disponibilizar para você as informações necessárias para que você consiga se tornar lucrativo operando dentro do mercado financeiro, seja você fazendo day trade, swing trade, operando ações, não importa. A técnica de price action você pode usar em qualquer dessas modalidades. Então qual que é o objetivo? Tá aí, ó, disponibilizar as informações necessárias àqueles ou aquelas que desejam tornar-se lucrativos por meio da modalidade de operações utilizando o price action, que é essa modalidade cujo qual nós iremos tratar. Então, o objetivo é esse. E de que forma? Tá? De que forma a gente vai alcançar esse objetivo? Organizando as informações. Tá? Muitas pessoas falam de price action, price action, price action, mas já partem de um ponto onde às vezes é um pouco confuso para quem não conhece a técnica entender o que está acontecendo. Então nós iremos neste curso discorrer desde o início, né? Abordando aspectos básicos realmente dessa metodologia, de forma que seja você um trader talvez já avançado ou alguém que de fato está iniciando hoje, nunca operou, por exemplo, e está iniciando hoje com o price action ou iniciando com o próprio mercado. Lógico que se você está iniciando no mercado, você precisa de algumas outras informações que não serão tratadas aqui. O objetivo aqui é tratar de price action, é da técnica, dessa modalidade operacional. Então, se você de fato é leigo no mercado como um todo, aí você precisa estudar sobre outras coisas, sobre corretoras, renda variável, renda fixa, entender os riscos envolvidos dentro do mercado financeiro. Mas aqui especificamente trataremos da técnica do price action. E o que eu tenho como objetivo? Organizar as informações de forma coerente e coesa para que você consiga chegar num ponto de entendimento onde futuramente você tenha condições de, analisando o gráfico, encontrar oportunidades de realizar suas operações e obter uma vantagem financeira, né? Conseguir de fato ganhar dinheiro operando por meio do price action. Então, mais adiante temos também esse propósito, que é conduzir você à capacidade de ler gráficos. Como eu falei, no futuro, né, ao término desse curso, a ideia é que você consiga por conta própria, ao abrir um gráfico, conseguir identificar padrões que ofereçam oportunidade de operações com uma boa probabilidade de acerto a seu favor. Ou seja, o mercado é probabilístico, nós nunca sabemos o que vai acontecer no próximo segundo. Ninguém sabe. Tá? Se alguém fala para você que sabe, essa pessoa está mentindo para você. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Tá ok? Até porque se alguém soubesse, iria ganhar todo o dinheiro do mundo. Porque ia apostar tudo que tem nesse próximo movimento do mercado. Então a verdade é que ninguém sabe. Qualquer operação que você abra no mercado financeiro pode dar lucro e pode dar prejuízo. Então por isso você tem que ter o seu risco calculado antes de executar essas operações. Tá ok? Mas o price action te ajuda
a identificar probabilidades. Ou seja, situações onde a chance de você ganhar é maior que 50%, por exemplo. Já seria algo válido. Se você conseguir identificar um padrão que tem uma taxa de acerto acima de 50%, você executando esse padrão, a cada 10 padrões você vai sair no lucro de 1 ou 2 operações. E aí você replica isso ao longo de 100, 200, 500 operações, 1000 operações, 30 anos de carreira, e você consegue obter lucros operando por meio do Price Action, ok? Sigamos então, por fim, que você consiga, ao término deste curso, operar utilizando o Price Action. E para tal, e aqui vem a cereja do bolo, eu disponibilizarei ao término do curso 3 estratégias que eu utilizo para operar. Se você não conhece o meu trabalho ainda, chegou nesse vídeo aqui e ainda não maratonou o canal, dá uma olhada aí que já tem alguma coisa aí já que você pode ver que mostra um pouco do trader que eu sou e do caminho que eu estou trilhando. Então, as estratégias que eu vou te mostrar são estratégias testadas e validadas por mim e que eu utilizo todos os dias para operar. Não, utilizo bem mais que essas 3, mas eu vou passar 3 que são estratégias que, se você executá-las dentro de um gerenciamento de risco específico, você vai conseguir obter lucros dentro do mercado financeiro, tá ok? Eu, como falei, sou um day trader, né? A maioria das minhas operações, a maioria não, a totalidade das minhas operações são em gráficos intraday, operando day trade. Mas, como eu falei, o Price Action é uma técnica que você pode utilizar para operar qualquer tempo gráfico. E se você não sabe o que é tempo gráfico, não se preocupe, mais à frente iremos tratar disso também. Tá ok? Então, está aí os objetivos do curso, né? De forma compilada, seria o quê? Fornecer as informações necessárias de forma organizada para que eu consiga conduzir você à capacidade de ler gráficos e identificar oportunidades. E diante disso você vai executar essas estratégias que eu vou te passar e outras talvez que você desenvolva, e você vai conseguir obter lucros fazendo day trade ou swing trade, ou seja, qual for a modalidade, por meio da utilização do Price Action, que é operar utilizando gráficos, tá ok? Sigamos então, mas, poxa, o que é Price Action então, Antônio? Price Action, em inglês, né, escrito Price Action, mas a tradução literal seria preço-ação, né, como muitos sabem, do inglês, ação do preço, traduzindo. Então, Price Action é isso, é a ação do preço. Poxa, mas como que eu vou tomar a decisão baseada na ação do preço? Eu preciso ver o preço de alguma forma. Como que eu faço para ver, para enxergar o preço? É aí que entra o gráfico, tá? E o gráfico é composto pelo quê? Tá? A gente vai tratar disso mais especificamente, mais à frente, mas um gráfico é a representação gráfica do preço no tempo. Então, o que acontece? Imagine que são 10 da manhã e abriu algum mercado específico. A partir de então, o gráfico vai plotar por meio de imagem para que você tenha a capacidade de ver, de enxergar o que está acontecendo. Por meio de imagem, o gráfico vai plotando os candlesticks, que a gente, se você não sabe também o que é candlestick, não se preocupe com nenhum termo abordado, todos eles serão tratados adiante. Mas o que acontece? Então, o que é o candlestick dentro do Price Action? Price Action é a ação do preço. Mas como que eu vou ver a ação do preço? Por meio do candlestick, que é a barra, o candle, a vela, como chame você, como quiser chamar. E o que é o candlestick? É uma imagem gráfica que é plotada na sua tela, no seu gráfico, onde você tem algumas informações, tá? Quais são essas informações? Primeiro, dependendo do tempo gráfico que você está utilizando, você tem uma informação a respeito de tempo, que é o que? Imagine que você usa um gráfico com a periodicidade de 5 minutos. Ou seja, significa dizer que a cada 5 minutos vai se formar um candle no seu gráfico, ou uma vela no seu gráfico. Tá, mas então, ok, eu já sei que a cada 5 minutos é formada uma vela, né? Que é uma barra ali. E eu vou chamar de barra na maioria das vezes, porque eu chamo assim, mas sempre que eu falar barra, candle, candlestick, vela, é a mesma coisa, tá ok? Então, por exemplo, passou 5 minutos, formou-se um candle, ou uma barra. Quais as informações estão contidas nessa barra? 4 informações.
o preço da abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima. Ou seja, são esses 4 valores, tá ok? Então, imagine que o gráfico seu é um gráfico de 5 minutos. Fechou, por exemplo, 10 da manhã, às 10 horas e 1 segundo abre o próximo candle, o candle das 10 e 5. Se o gráfico é um gráfico de 5 minutos, quando for 10 e 5 vai fechar esse candle de 5 minutos. Então esse candle, a partir do momento que abre, o primeiro segundo do candle tem o preço de abertura. Por exemplo, o preço abriu ali a R$10, por exemplo. Esse vai ser o preço de abertura, vai ficar plotado ali nesse candle, nessa barra. E aí o preço vai oscilar, que o preço está oscilando naturalmente, e aí ele vai marcar mais 3 valores. Durante a oscilação dele, ele vai marcar uma máxima, que é o ponto máximo onde o preço foi para cima. Se ele abriu a R$10, o quão longe ele foi acima de 10. Vamos supor 10,25, por exemplo. Se o preço chegou nesse intervalo de 5 minutos, que é o intervalo de formação do candle, ele chegou aí no 10,25, ali vai ser a máxima. E vamos supor que na mínima ele chegou a vir no 9,50, ali vai ser a mínima. E ele vai fechar em algum ponto, entre esses intervalos, entre a máxima e a mínima. E aí esse ponto onde fechar, que é quando encerra os 5 minutos e o candle é completado, o preço em que se encerrar é o preço de fechamento, tá ok? E a depender do preço de fechamento e do preço de abertura, esse candle vai ser um candle positivo, ou um candle de alta, ou um candle, ou uma barra de baixa. De que forma? Simples, se o preço abriu a 10 e fechou a 10,50, é uma barra de alta. O preço nesse intervalo de tempo, de 5 minutos, que foi o tempo necessário para se formar esse candle, o preço subiu. Ele abriu a 10 e fechou a 10,50, por exemplo. Agora imagine que ele abriu a 10, só que fechou a 10 e a 9,50. Então, nesse intervalo de 5 minutos, o preço do ativo diminuiu. Ele abriu a 10 e fechou a 9,50. Então, é uma barra de baixa, tá ok? Então, não se preocupe, mais à frente nós trataremos sobre os candles, especificamente na nossa aula 2. E eu falei a respeito da barra, de uma barra só. Mas então, como que funciona o contexto? Como que a gente vai operar? Dessa forma, eu tenho aqui um exemplo de um gráfico. Esse é um gráfico do mini índice. Olha só, 23, 24 de julho, tem a data ali embaixo, tá? Então, o que acontece? O que nós temos aqui? É um plano cartesiano onde a gente tem, na coluna da direita, a gente tem o preço e na horizontal embaixo a gente tem o tempo. Então, a gente tem duas variáveis, a gente tem o preço e a gente tem o tempo. E a partir do momento que o mercado abre, seja qual for o mercado, começa a se formar as barras, que são os candles. Como esse aqui é um gráfico de 5 minutos, a cada 5 minutos é formada uma barra dessa. E é o conjunto dessas barras que nos levam a tomar decisões, nos traz informações necessárias para que nós consigamos tomar decisões baseadas em price action, baseadas na ação do preço. Então, o que tem diante de vocês é um gráfico que mostra exatamente isso, a ação do preço, o price action no decorrer do tempo. Na coluna da direita o preço, na horizontal o tempo, e as oscilações de preço foram grafadas, foram desenhadas por meio dessas figuras que são os candlesticks ou as barras, como a gente bem falou. Tá ok? Então de início é isso, aprendemos o que é o price action, o que é o candlestick e como que um gráfico se forma. Tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.